Que bom reencontrar você. Esse é o programa Escola Bíblica, começando mais uma semana juntos aqui estudando a Palavra de Deus e nessa temporada o livro do Apocalipse. Você conhece esse livro, você já tem familiaridade com ele, tem um entendimento de cada símbolo, dos significados, das profecias. Olha, todos nós estamos aprendendo juntos, relembrando, e essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito, mas muito importante. A gente vai mencionar sobre o selo de Deus, no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia também. E a partir de quarta-feira a gente vai falar sobre a marca da besta, o sinal da besta. Um confronto entre o selo de Deus e a marca da besta é o tema dessa semana e o Escola Bíblica está só começando. O programa Escola Bíblica é a maneira interativa da gente estudar a Palavra de Deus. É essa frase que a gente sempre usa, porque através do Escola Bíblica você tem a oportunidade de interagir com a gente. Interagir fazendo a sua pergunta, colocando também a sua opinião sobre o tema, questionando, concordando ou mesmo discordando da gente. A gente está sempre aberto aí para o seu ponto de vista, o seu posicionamento, a sua opinião também. Claro, a gente busca apresentar o tema aqui, o estudo do dia, da semana ou da temporada, baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, e nós cremos que ela tem muito a revelar para cada um de nós. Já apresentamos aqui várias temporadas, essa especificamente é sobre o livro do Apocalipse, e hoje a gente começa uma semana falando sobre o selo de Deus, tá bom? Hoje revelando um pouquinho mais o que a Bíblia traz de lição para nós. Apesar de toda a maldade e todos os problemas que a gente enfrenta nesse mundo, cada episódio que passa aqui, a gente compreende uma verdade bíblica diferente e que cada verdade serve para aproximar mais a gente de Deus e a gente compreender também os planos de Deus para a nossa vida, né? E isso que é importante. A Bíblia, ela não tem que ser vista somente como se fosse uma palavra fria, vazia, dura, mas ela tem que servir e ensinar a cada um de nós em cima das mensagens que Deus tem, com o recado que Ele tem para nós. No estudo anterior, a gente viu que o sexto selo, semana passada falamos sobre os 7 selos, e no sexto selo do Apocalipse foi falado que Deus começaria levantando um povo no tempo do fim, com a proximidade da volta de Jesus, um povo seria fiel a Deus. A gente vai orar agora, na sequência a gente vai começar a trabalhar o tema que é justamente sobre o selo de Deus, que a gente pincelou, a gente apenas mencionou que falaríamos essa semana e vai ser muito, mas muito importante para a gente, tá bom? Vamos orar e vamos ao tema que eu tenho certeza que você está aguardando. Senhor, eu mais uma vez peço a tua orientação, a tua direção sobre o estudo de hoje. Precisamos muito da tua ajuda, precisamos muito do teu direcionamento na nossa mente. Nos ajude a entendermos de fato e praticarmos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, o 7º selo que a gente estudou semana passada, ele começa a descrever um silêncio que vai acontecer no céu quando Jesus e os anjos vierem à terra buscar os salvos. Nós falamos sobre cada um dos selos. No capítulo 7 de Apocalipse, numa pausa entre o 6º selo e o 7º selo que a gente estudou semana passada, Jesus diz que antes da vinda dele, os salvos receberiam o selo de Deus na testa. E qual é esse selo? Você pode imaginar qual que é esse selo? Você tem a sua opinião? Quando a Bíblia fala assim, o selo de Deus? Vamos tentar entender um pouquinho? Hoje a gente vai fazer uma introdução, a gente vai partir num aspecto aqui, depois a gente volta.
Eu queria que você acompanhasse comigo a primeira leitura que a gente vai fazer hoje na semana. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Começa a trazer então uma explicação sobre essa pergunta que foi feita. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os símbolos do Apocalipse, você está vendo vários símbolos aqui, né? Deixa eu olhar aqui e lembrar. Olha, anjos, né? Ventos, e aqui também, o que mais? Árvore, e aí segue vários símbolos. Os símbolos, eles precisam ser compreendidos, precisam ser interpretados para a gente entender o que está acontecendo nesse momento. E o texto bíblico descreve o seguinte: os ventos significam guerras. A gente pode ver isso, e se você tiver um tempinho, vale a pena você ler a concordância bíblica que apresenta os símbolos ou os significados das palavras ao redor da Bíblia. E, por exemplo, eu acabei de falar aqui que ventos no Apocalipse significa guerras, né? A gente pode entender isso no livro de Jeremias. Jeremias 51, verso 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, enviarei padejadores contra a Babilônia, e padejarão e despojarão a sua terra. É uma associação mostrando que, de fato, esses ventos seriam confrontos. No Apocalipse, a gente entende que ventos significam guerras, confrontos também. A guerra que o Apocalipse 7 descreve, ela viria dos 4 cantos da terra, ou seja, dos 4 pontos cardeais. Uma guerra que atingiria o mundo todo. E o verso 2, a gente lendo o verso 2 e o verso 3, continua explicando para a gente, antes da gente chegar de fato no aspecto do selo. Mas olha só, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse, falando sobre um Deus que iria selar um povo. Olha aqui, é um estudo, mas é um momento da gente ter uma reflexão muito pessoal. Você e Deus nesse momento, esquece tudo, olhando para essa TV, para essa tela, para esse celular. Eu sei que tem gente assistindo em várias formas diferentes. Você tem tido realmente um vínculo pessoal com Deus? Você tem buscado a Deus? Esse é o momento da história do mundo onde a relação entre você e Deus vai fazer toda a diferença. Não se apegue a nenhum homem, a nenhum líder. Não se apegue a nenhum título. Não se apegue a um pai ou uma mãe que levou até você o Evangelho. Apegue-se a Deus. E diz o seguinte a Bíblia, que nesse momento em que Deus vai selar o seu povo, os anjos estão segurando os ventos que farão com que a terra fique completamente envolvida pela maldade humana e vai se manifestar diversas formas e várias maneiras da maldade dominar. Você já está vendo o mal imperar, um conflito ideológico no mundo, conflitos políticos, conflitos morais. A Bíblia quase tem sido jogada no lixo hoje. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que esses ventos que estão sendo segurados hoje, esses conflitos, essa maldade que vai acelerar cada vez mais, ela um dia vai romper, Deus vai permitir. E então, Deus, nesse momento, já começa a selar, a afirmar, a mostrar de fato quem são os seus. Pensa comigo um pouquinho sobre essa imagem aqui, né? Jesus, aqui é um selo ao lado, né? É um selo da época medieval, Idade Média, da época do próprio Cristo também.
ou mesmo antes de Cristo, uma carta era selada. Naquela carta demonstrava-se quem, de fato, era o dono representante daquela mensagem. Jesus, ele vai selar o seu povo. E nos últimos anos, várias vezes, ventos que a gente menciona, estavam prestes a serem soltos. A gente percebe que às vezes dá a impressão que a guerra, a terra vai acabar, vai ser destruída, né? Através de guerras nucleares, né? Por exemplo, muita gente fala hoje sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Você já ouviu falar sobre isso? Vez ou outra volta-se esse tema. Olha, será que esse conflito, será que esse país contra esse outro vai trazer uma nova roupagem, uma guerra mundial que vai ser o fim do mundo, ou vai dar o estupim final para que as coisas se encerrem aqui? Ainda hoje a gente percebe que existe uma tensão muito grande sobre bombas atômicas, né? Sobre o conflito entre Oriente Médio e Ocidente, acertos internacionais. Tudo isso faz com que as pessoas tenham receio de que algo ruim está para acontecer. Em breve vai acontecer algo nessa terra. Em breve Deus vai permitir que o mal domine e mostre quem é quem. A Bíblia, no entanto, ela diz o seguinte, que esse mundo vai ter um fim, vai, mas não vai ser por nenhuma guerra, não vai ser provocada pelo ser humano. A volta de Jesus é o fim da história desse mundo, já estudamos isso, mas antes de Jesus voltar, como é que serão marcados? O que será esse selo? O selo era algo muito especial. E a Bíblia descreve esse selo, ela dá a oportunidade da gente entender um pouco mais. O selo deveria conter 3 elementos básicos. A gente em algum momento já mencionou isso por alto e é bom a gente relembrar. Um selo, ele caracteriza o nome do governante, o cargo de quem ocupa a liderança e o território do domínio do governante. O selo é para mostrar quem tem autoridade. O selo é para mostrar qual é a função, o cargo, o domínio dessa autoridade. E qual é a referência ou o território que essa autoridade toma conta. A gente vai dar uma pausa agora. Após o intervalo, eu vou responder uma pergunta aqui, a pergunta da Amanda. A Amanda é de Florianópolis e ela mandou a pergunta através do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou dizer para você. A Amanda é de Florianópolis e ela pergunta o seguinte: pastor, o selo de Deus é o Espírito Santo ou é o sábado, como dizem os adventistas do 7º dia? A gente vai entender o que a Bíblia fala sobre isso, entender se o selo de Deus é o Espírito Santo, se o selo de Deus é o sábado, ou se não é nenhum dos dois, se é os dois. A gente dá uma pausa, a gente volta já. Já de volta, esse é o programa Escola Bíblica e quando eu digo que é a maneira de você interagir com a gente, o estudo da Palavra de Deus, é porque você pode de fato interagir. Nesse momento, acabou de participar com a gente aqui pelas redes sociais, deixa eu ver, a Amanda, ó, não é a Amanda de Florianópolis, é outra Amanda aqui. Ela acabou dizendo assim, olha, se você tem dúvidas sobre Apocalipse, vem estudar também. Ela marcou a gente no Instagram, tirou uma foto aqui da televisão dela, marcou no Instagram e a gente repostou no Instagram aqui, tá bom? Para você que sabe o que a gente está falando aí. Também a Pati Maria, acabou de postar a gente e a gente repostou no nosso Instagram também. Faça isso, você também interaja com a gente. Deixa eu dizer uma coisa bem legal para você que está chegando agora. Normalmente eu falo no começo do programa. 2 coisas bem rápidas. Uma delas, você pode enviar um WhatsApp para a gente, tá? Vamos falar sobre o WhatsApp bem fácil agora. 12981091268. Qual que é a dúvida que você tem sobre o tema dessa semana? A gente está falando sobre o selo de Deus. Hoje e amanhã a gente vai falar sobre o selo de Deus. Daí, quarta e quinta, a gente vai falar sobre a marca ou sinal da besta, tá bom? Você tem alguma dúvida sobre esse tema?
Manda para a gente, o WhatsApp está aí e a gente, dentro do possível, vai tentar responder para você, tá bom? Hoje eu vou responder uma pergunta, amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais o tema, na quarta, na quinta a gente tenta responder outras perguntas também, tá bom? Segunda coisa, um outro WhatsApp agora que vai mudar aqui. Esse é o WhatsApp para você pedir o seu guia de estudos, o seu estudo, é isso que a gente está fazendo aqui. Se você quiser ter na sua mão o estudo bíblico, basta você entrar em contato e enviar para a gente a mensagem nesse número do WhatsApp. Quero receber o estudo sobre o Apocalipse. E a gente vai cadastrar você e vai enviar um arquivo no seu WhatsApp, no seu celular. Se você preferir, você pode estudar com a gente também sobre o Espírito Santo. E esse material que a gente está oferecendo, tá? Não é esse o tema que a gente está estudando aqui, mas é esse o estudo que a gente oferece para você também sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, ok? É esse o estudo que você pode ter junto com a gente aqui. A Amanda, de Florianópolis, disse assim: pastor, o selo de Deus é o Espírito Santo ou é o sábado, como dizem os adventistas do sétimo dia? Vamos lá? Vamos tentar entender? A gente vai trabalhar o tema e, de repente, pode ser que responda a sua pergunta, tá bom, Amanda? O Espírito Santo, ele é a maior evidência de que a pessoa está salva. Quando ela recebe o Espírito Santo, quando ele faz uma mudança na vida da pessoa. Abrindo um parênteses, eu acabei de receber um vídeo aqui sobre uma mudança de vida de alguém, que a gente percebe que, na prática, não teve uma evidência visível sobre a mudança de vida. A mudança de vida de alguém, ela é feita pelo Espírito Santo e ela é demonstrada exteriormente também. Paulo diz o seguinte sobre o Espírito Santo. Eu quero só mencionar para você aqui algo que já estava no nosso estudo que ajuda a responder a pergunta da Amanda. O Espírito Santo é o penhor, ele é o presente, a garantia, ele é o alto valor do cristão. 2 Coríntios fala sobre isso. O Espírito Santo é o selo da salvação, Efésios 1 e Efésios 4. Você pode guardar, tirar uma foto aí e guardar esses textos para você ler com calma. Então, o Espírito Santo é o selo daquele que foi salvo. Olha só o que diz esse comentário, até respondendo a pergunta da Amanda, né? Que dá a impressão que, de alguma maneira, você sabe que essa emissora é da Igreja Adventista, eu sou um pastor da Igreja Adventista, e dá a impressão que a gente entende que somente o sábado é o selo. Mas olha só o que diz esse comentário bíblico da Igreja Adventista. Os que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, de fato, o selo de Deus. O Espírito Santo, olha o que diz o Dr. Alberto Tim, tive o privilégio de ter aula com ele, um grande professor. O Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus. Olha só, Atos 5,32. E por essa razão, ele é chamado por Cristo de o Espírito da Verdade. Daí os textos de João, e continua. Sua obra é conduzir os seguidores a Cristo a toda a verdade. Mais um texto, da qual faz parte o 4º mandamento do Decálogo, que ordena a observância do sábado. Ao mesmo tempo que o selo de Deus é o Espírito Santo, o selo de Deus também é o sábado. Em Isaías 8,16, a Bíblia diz: onde está o selo de Deus? Olha o que diz: guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. A lei de Deus é a guardadora do selo de Deus. A gente vai entender melhor essa fala. A lei de Deus é a guardadora do selo de Deus. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 7, o texto diz assim que o selo é aplicado sobre aqueles que já estão convertidos, que já receberam o selo do Espírito Santo. Então, você aceita Jesus, ok? Vamos tentar entender. Aceitamos a Jesus, nós recebemos o selo, a garantia, a salvação, o Espírito Santo na nossa vida. Em outras palavras, aquele que está vivendo de acordo com a lei de Deus, e aí ele passa a viver de acordo com a lei de Deus porque recebeu o Espírito Santo, ele é obediente aos mandamentos de Deus.
E no quarto mandamento da lei de Deus, os 3 elementos encontrados juntos ali mostram que o sábado, de fato, ele tem uma característica do selo. Eu quero ler para você Êxodo 20, verso 8 a 11. Diz assim, é um texto um pouco extenso, vale a pena. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. A gente vai pausar aí. Não se esqueça que na temporada anterior a gente estudou quase 20 temas aqui sobre o sábado, né? Vários temas aqui. Mas a gente pode passar o texto bíblico e você pode ler com mais calma, mas o selo de Deus, o sábado, ele contém algumas coisas interessantes, né? O nome, o sábado, ele mostra que Deus é o nosso Senhor. O sábado, ele mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Se você ler Êxodo 20, fala no mandamento do sábado, que Deus é o Senhor, que Deus é o Criador de todas as coisas e que o território dele é o universo. Quando a gente lê o livro de Ezequiel, ele confirma, dizendo o seguinte, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado, ele é um selo, um sinal do povo de Deus. A gente vai entender durante a semana, pastor, o sábado é esse sinal. Tá bom, lá vem os adventistas, mais uma vez, querendo levantar o sábado e vem com esse argumento. Nós vamos entender um pouco durante essa semana. O ato do selo de Deus ser colocado na testa dos salvos representa, na verdade, a mente que está por detrás, a mente de Deus sendo colocada, a vontade de Deus para a sua vida. O selo de Deus na lei demonstra a autoridade da lei. O selo na testa representa a quem pertence a pessoa. É como se você comprasse um livro e você coloca o seu nome no livro. É um livro, mas é seu. Quando Deus sela alguém, quando Deus sela a testa de alguém, é como se ele com autoridade dissesse o seguinte, olha, essa pessoa pertence a mim. Ela tem o Espírito Santo que selou a vida dela. E ela guarda os meus mandamentos, inclusive um selo que está sendo abandonado hoje. As pessoas não querem mais saber da lei de Deus, em especial o sábado, que fala que Deus é criador, que fala que Ele é o mantenedor, que Ele é quem conduz toda a terra. Ele coloca sobre os seus filhos o seu selo e Jesus levará os seus filhos como garantia de que os pertence, que eles pertencem a Deus. Perceba que Deus, ele realmente tem um controle sobre tudo, ele realmente tem todo o poder sobre o universo. Mas quando se trata da nossa obediência, ele não impõe força. A decisão é minha, é sua. Cabe a nós aceitarmos o Espírito Santo na nossa vida e aceitarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de tal maneira que a gente vai seguir a mensagem de Deus, a vontade de Deus e a verdade de Deus, que é estabelecida nos mandamentos dele. A gente vai entender um pouquinho a diferença entre o sábado como selo de Deus e a marca da besta, na quarta-feira. Mas amanhã eu quero trazer alguns pontos bem interessantes do porquê o sábado é o selo de Deus apresentado no livro do Apocalipse. Você vai entender isso. Que Deus te abençoe, que Deus continue conduzindo a sua vida e continue participando com a gente pelas redes sociais, continue escrevendo, envie suas dúvidas, suas perguntas também. Nós estamos aqui para conversar com você, para aprendermos juntos acerca da palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esse primeiro encontro da semana, porque apesar desse tema ser um tema tão difícil, desafiador, o Senhor tem nos orientado, tem nos guiado, tem clareado a nossa mente. E se paira alguma dúvida, se existe alguma questão que ainda está dentro do nosso coração,
Que o Senhor traga resposta segundo a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, Te agradecemos e nos traga de volta amanhã para estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.